Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognósticos dos jogos que teremos hoje no dia 9/11 de 2025, rodadinha da NBA nesse domingão que a gente não costuma postar vídeo aqui não, tá? De final de semana, mas pra gente entender que vocês querem que a gente continue postando, sempre trazendo números e estatísticas para você basear suas apostas nos jogos da NBA, clica no botão de like, meta de 120 likes para esse vídeo de hoje e comenta aqui embaixo se vocês acreditam que vale a pena. Esse é o penúltimo final de semana que a gente vai postar nesse nosso ciclo de um mês que a gente está fazendo o teste para entender se vale a pena trazer vídeos aos sábados e domingos, beleza? Antes da gente começar o nosso vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e garantir as melhores odds e também comentar aqui embaixo qual é a sua tip preferida para o dia de hoje, beleza? O nosso Instagram, @cesta3, tem conteúdo exclusivo. Se você for membro do canal também, clicando no botão que seja membro aqui embaixo, também tem conteúdo exclusivo para vocês e para quem é VIP, conteúdo completo, tá? O melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo do mundo, com muitos guias, e-books, tips diárias, favoritos da noite, as melhores zebras, mais uma zebrinha ontem. Essa é a melhor temporada que a gente está trabalhando em zebras aí, com pelo menos 2, e a gente já ensinou um método para você escolher uma zebra, né? A do dia foi o Phoenix Suns, que venceu por 11 de vantagem o Los Angeles Clippers, jogando fora de casa. Mais um dia muito produtivo aí pra gente, que tem tudo para ser melhor. Inclusive, ontem foi um dia muito sem encaixe, a gente avisou no VIP. Galera, ó, cuidado, porque é um dia com pouco encaixe, façam poucas entradas, mas hoje a gente tem um dia mais interessante. Vamos começar aqui com Bucks e Rockets e, ok, eu acabei de falar que hoje é um dia interessante, essa é a tip menos confiável, mas a gente já passa para as outras. Vamos falar aqui desse handicap positivo a favor dos Bucks, que tem o Giannis, o seu principal jogador. Ele é dúvida para essa partida. Se ele jogar, vamos de mais 7.5 para os Bucks, tentando buscar ali o mais 9.5 no ao vivo, pagando em torno de 1,50. Mas no pré-jogo, eu espero que o Bucks cubra essa vantagem, porque a gente está falando aqui de um Houston Rockets que, por melhor que eles sejam, o net rating deles ali é muito positivo, ok, mas o Bucks também vem surpreendendo bastante nessa temporada, tá? A gente tá falando aqui de um Bucks que nos últimos 10 jogos contra o Houston Rockets conseguiu se sair muito bem, sem contar que eles conseguiram vencer a maioria dos últimos 10 jogos e cobrir esse handicap em diversos deles. Esse handicap foi coberto em 10 dos últimos 10 encontros e a gente tem 6 vitórias a 4 aqui a favor do Houston Rockets, mais especificamente 6 vitórias nos últimos 9 jogos a favor do Milwaukee Bucks também. A gente tem aqui 6 vitórias e 4 derrotas nos últimos 10 jogos favoráveis aos Bucks, cobrindo esse handicap em todos os jogos, e também eles têm 6 vitórias nos últimos 9 encontros contra o Houston Rockets. A gente tá falando de um Houston Rockets que começou muito bem essa temporada, tá? Isso a gente não pode negar, mas eu acredito que o Houston Rockets teve alguns adversários bem medianos para ruins, o que pode ter enganado bastante os números deles. Inclusive no último jogo ali contra o San Antonio Spurs, a gente indicou o Houston Rockets, na verdade os Spurs contra os Rockets, né, como uma das melhores zebras naquela ocasião, beleza? Os Rockets aqui na temporada, eles perderam para Pistons, Thunder e Spurs e venceram Nets, Raptors, Celtics, Dallas Mavericks e Memphis Grizzlies, times que eu não ficaria surpreso se não pegassem vaga direto para o playoff nessa temporada. Enquanto que o Houston Rockets teve um calendário um pouquinho mais difícil. Venceram os fracos Raptors, Wizards e também ali o fraco Indiana Pacers, né, considerando ali o que eles têm de disponível nessa temporada, mas fizeram um jogo duro contra os Cavs, cobrindo esse handicap que a gente busca para hoje, venceram o Knicks, Warriors e também venceram o Chicago Bulls, que é um dos principais times aí da Conferência Leste. Nessa temporada só não conseguiram cobrir esse handicap no jogo contra o Toronto Raptors, onde eles vinham de uma partida de back-to-back sem descanso, depois de terem vencido o Indiana Pacers ali no finalzinho da partida, tá? Então foi um contexto muito específico no qual o Bucks vem se saindo muito bem. Surpreendentemente, o Houston Rockets não vem conseguindo vencer por largas vantagens adversários de um bom nível e conseguiram vencer aí alguns times bem ruins até aqui na competição. Esse sim, com uma vantagem interessante, mas que eu não sei se vai se aplicar tanto assim a esse Bucks, porque eles são um time melhor do que esses que eles enfrentaram, beleza? Partindo aqui para nossa próxima análise, vamos falar aqui a respeito de New York Knicks e Brooklyn Nets, porque a gente está falando aqui de um Knicks que tem um dos seus principais jogadores, um jogador que joga na posição favorável para produzir muitos pontos contra os Nets, ainda mais jogando em casa, os Nets, apesar de ser visitante. E o fato aí da gente ter uma pequena rivalidade entre as franquias pode fazer com que o Karl Anthony Towns leve um pouquinho a sério esse jogo e complete para 20 pontos. Os Nets são uma das piores equipes da NBA. Quando a gente vai aqui para as estatísticas avançadas deles, a gente está falando da pior defesa por 100 posses de bola da liga, e também um time aí que tem um aproveitamento terrível nos rebotes defensivos, o pior da NBA. Com isso, o Towns pode conseguir em rebotes ofensivos alguns pontos de segunda chance
contra esse adversário tão favorável. Quando a gente dá uma olhada aqui no fantasy de defesa versus posição, o Karl Anthony Towns, que vem jogando na posição de ala de força nessa temporada, nos momentos ofensivos, muitas vezes é um pivô, posição essa na qual a equipe dos Nets é o segundo time mais vazado da liga. Beleza, mas para a posição do Towns, eles são aí o quinto time mais vazado da NBA, sendo também o quinto time que mais cede bolas de 3 por jogo para pivôs na liga. E esse arremesso a gente sabe que o Towns tem, para muitos ele é o maior arremessador big da história da liga, já ganhou até torneio de 3 pontos e pode se destacar aqui hoje contra esse adversário, que também tem um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de jogada de pick and roll ball handler e de jogadas de post-up, que são jogadas típicas ali de pivôs, no qual o Karl Anthony Towns pode produzir muito bem, beleza? Outra coisa interessante que a gente pode observar aqui, quando a gente fala aqui de defesa, quando a gente vai aqui para o Betting Pros, a gente tem a projeção do mercado de 20,9 pontos para essa noite de hoje. Esse Karl Anthony Towns aqui que conseguiu completar para pelo menos 20 pontos aí em 11 dos últimos 15 jogos que fez, o que também é muito interessante, tá? A gente tá falando aqui de um defesa versus posição, na qual os pivôs que enfrentaram, pivôs características semelhantes a dele que enfrentaram recentemente o Nets, 5 dos últimos 8 foram over na pontuação. O André Drummond ficou por um pontinho, o Okongo também e o Sengun também. Tirando o Sengun aqui, esses dois nem são jogadores titulares absolutos das suas franquias, não sei por que eles estão computados aqui, mas alguns jogadores com talento maior, como por exemplo o Jalen Duren, que a gente indicou no vídeo de ontem, conseguiu completar para 30 pontos, a gente indicou 15 pontos para ele, pelo menos bateu. Além, é claro, da gente estar falando de um Nets que por conta do jogo contra os Pistons hoje, vem cansado e fragilizado para hoje, beleza? Bom, vamos falar aqui a respeito da próxima partida, Orlando Magic, Boston Celtics, Memphis e OKC a gente pulou, porque a gente não acredita que tem algo tão interessante pra gente trazer naquela partida, mas aqui nós temos um dos jogadores mais lucrativos do nosso grupo VIP até aqui, e uma sequência muito positiva é o Jaylen Brown, que é um lobo solitário nesse Boston Celtics, muito desfalcado, não tem mais Porzingis, não tem mais Jrue Holiday, não tem mais Al Horford e principalmente não tem mais Jason Tatum, então tá sobrando aqui pro Jaylen Brown produzir bem, ele tem que produzir bem se esse Boston quiser alcançar algum voo alto aí, né? O Orlando Magic, que tem uma boa defesa nessa temporada, vem tendo algumas dificuldades aqui defensivas, é a 13ª defesa da NBA, pode melhorar. Vamos aqui no play type e vamos observar aqui o fato de que na isolation, no mano a mano, o Jaylen Brown, ele vai encarar uma equipe que é uma das 10 mais vazadas em jogadas de mano a mano na NBA nessa temporada, em relação ao aproveitamento na hora de defender jogadas desse tipo. Tem um dos 10 piores aproveitamentos também na jogada de pick and roll handler, outra jogada típica aí em que armadores podem produzir muitos pontos. O Orlando Magic é simplesmente o 7º mais vazado da liga nesse momento da competição, o que também é muito bom. Quando a gente vai aqui para os números especificamente do Jaylen Brown, o histórico recente, e também o Betting Pros traz diversas informações para a gente, o Jaylen Brown conseguiu completar para pelo menos 25 pontos, que é o que a gente busca para hoje, em diversas oportunidades. Quando a gente pega aqui a sequência mais recente dele, claro, ele tem alguns números sabotados, porque em muitos desses jogos o Jason Tatum ainda estava do seu lado, mas ele completou para mais de 26,5 pontos, que é a linha que ele foi estabelecido para hoje nos últimos 3 jogos seguidos, em 5 dos últimos 6, e quando a gente puxa essa linha para 24,5, ele também completou em 6 dos últimos 8 jogos que ele fez, beleza? Ele foi over aí, né, em diversos jogos consecutivos, com pelo menos 32 pontos aí em 4 dos últimos 5 e pelo menos 30 em 5 dos últimos 6, números absurdos, 28 de média nessa temporada, e 7 dos últimos 8 jogadores da sua posição e características semelhantes que enfrentaram a equipe do Magic recentemente, 7 desses 8 foram over na pontuação. Até o Alexander Walker, Colin Sexton, que são jogadores ali que não são do nível nem perto de um Jaylen Brown, mas também jogadores de um nível mais parecido ou tão bons quanto ali. O Cade Cunningham, Tyrese Maxey, Trae Young, Norman Powell, que é um cestinha, todos eles conseguiram over, espero que hoje isso se repita, beleza? Vamos falar aqui a respeito de Sixers e Pistons e também de Warriors e Pacers, porque aqui a gente tem uma duplinha para indicar para vocês, mas não sem antes pedir para vocês deixarem aquele like caprichado no nosso vídeo. Se vocês gostam do nosso conteúdo, a melhor forma do YouTube entender que esse conteúdo faz sentido e compartilhar para mais pessoas. Assim, a galera vai ter acesso a diversos outros tipsters que dão dicas aqui no YouTube e eles vão ter diversas opiniões para formar deles e com isso serem bem mais lucrativos. Aqui a gente vai numa duplinha mais de 108,5 pontos do Detroit Pistons e a gente vai colocar um handicap bem esticado, favorável ao Indiana Pacers, que não é favorito nesse jogo como visitante, mas eles podem cobrir esse handicap aqui
de mais 19.5, fechando a odd em torno de 1,50, que é o mínimo que a gente trabalha aqui no YouTube, odds superiores lá no nosso VIP. Uma coisa de cada vez, vamos falar aqui a respeito de como essa equipe do Detroit Pistons pode pontuar bem na partida de hoje, tá? Se eles não são um ataque espetacular, eles enfrentam 76ers em uma noite consecutiva. Seu principal protetor de aro, Joel Embiid, não costuma jogar 2 jogos consecutivos, ele que jogou ontem. Então essa defesa dos Sixers, que já é uma das 10 piores da NBA por 100 posses de bola, e também um time aí que defensivamente, né, nos seus rebotes defensivos, tem o 6º pior rebote defensivo da liga, ou seja, o Pistons, que tem o 2º melhor aproveitamento em rebotes ofensivos da liga, pode fazer pontos de segunda chance. Essa defesa deve sofrer. Os Pistons também vêm de um jogo consecutivo, é verdade, eles podem ter dificuldades na pontuação, mas é muito mais difícil você defender cansado do que você atacar. Então, um ponto para os Pistons aqui nessa observação que a gente traz. Mas a gente também tem aqui os números do Philadelphia na temporada atual, para mostrar o quanto que esse número por 100 posses de bola da sua defesa ruim também se traduz nos números mais brutos, tá? Nos últimos 10 jogos do Sixers, sendo que 9 englobam jogos dessa temporada, eles sofreram 119.6 pontos de média, sofrendo pelo menos 109, que é o que a gente busca para hoje, em 90% dessas partidas, ou seja, em 9 das últimas 10. E sofreram pelo menos 132 pontos aqui em 2 dos últimos 6 jogos que eles fizeram, que é um número bem relevante também. Quando a gente pega aqui os últimos 10 jogos do Detroit Pistons, se eles não são um ataque tão eficiente, eles pelo menos conseguiram cumprir, né, a meta que a gente busca para hoje. Nos últimos 10 jogos dos Pistons, sendo que 9 englobam jogos dessa temporada, eles marcaram 116.3 pontos de média, marcaram pelo menos 114 aqui nos últimos 5 consecutivos e marcaram pelo menos 122 em 3 dos últimos 5. Eles superaram essa marca de 108.5 pontos em 90% dessas partidas que eles fizeram, beleza? Já do outro lado, a gente tem aqui o Indiana Pacers, que apesar de estar muito desfalcado, eles enfrentam um Golden State Warriors, no qual o Warriors não tem encaixe para jogar contra eles. A melhor forma de você machucar o Indiana Pacers é você produzir bem ali nas jogadas de mano a mano, porque eles fazem uma defesa ali mais individual, que eu considero pouco eficiente, inclusive os números dizem que é eficiente, mas eles têm uma boa defesa de perímetro, com vários jogadores muito esforçados e que sabem defender ali a linha de 3 pontos. E o Golden State Warriors, pela falta de jogadores de mano a mano tão bons, eles no máximo têm ali um Jimmy Butler e também ali um Jonathan Kuminga, que nem são mais tão consistentes em temporada regular assim. É um time ali que, bom, tem certa dificuldade contra o Indiana Pacers, inclusive nos últimos 10 confrontos diretos entre essas franquias, são 4 vitórias consecutivas para o Indiana Pacers. Eles venceram também aqui 7 dos últimos 10 encontros e mais do que isso, eles conseguiram vencer aqui 7 dos últimos 8, que é simplesmente absurdo, cobrindo esse handicap aqui em 9 dos últimos 10 jogos em que eles enfrentaram os Warriors. Eles inclusive já jogaram nessa temporada e o Indiana Pacers, mesmo com tantos desfalques, e o Warriors com todo mundo à disposição praticamente, o Indiana conseguiu vencer por 5 pontos de vantagem. Lembrando que eu tinha falado para todo mundo que esse jogo era pegadinha e todo mundo achando que o Warriors ia varrer o adversário ali, porque o Warriors também vinha num momento muito bem, mas, repito, não existe encaixe para o Warriors vencer com tanta facilidade. Isso só vai acontecer se eles fizerem aqueles terceiro quarto deles ali, absurdos, onde eles pontuam muito, o adversário não consegue nem respirar. Mas, no geral, o Pacers dá para ser competitivo aqui, e a gente parte aqui para nossa última tip, que vai ser pelo menos 25 pontos do Anthony Edwards. O Anthony Edwards, que amanhã ele joga de novo, mas é contra o Jazz, então ele não tem muitos motivos para cadenciar o seu jogo aqui, botar um pezinho no freio. Muito pelo contrário, ele enfrenta um Sacramento Kings que defensivamente deixa a desejar e tem uma formação com muitos defensores ruins ao mesmo tempo. DeRozan, LaVine, Westbrook, Schroeder e Sabonis ali, não tem nenhum grande defensor, é uma formação baixa. O próprio Sabonis é razoavelmente baixo ali para pivô, na verdade não, mas ele em muitos momentos ali no Indiana Pacers ele era uma dupla com o Miles Turner jogando de ala pivô e não como pivô, então é um cenário no qual o Edwards pode pontuar bem sim. A gente tá falando de um Sacramento que é a 4ª pior defesa por 100 posses de bola da liga, e eles são também aqui o 9º time mais rápido, ou seja, eles têm muitas posses de bola por minuto, principalmente agora com o Westbrook ganhando protagonismo. Ele é um cara que costuma render muitos turnovers e com isso pontos de contra-ataque fáceis para os seus rivais, mas acima de tudo, acelerar o jogo e gerar jogos muito bem pontuados. Infelizmente, pro mal do seu time também e pro bem da nossa equipe. O Anthony Edwards, que é um ala armador, joga na posição de shooting guard, a posição essa na qual o Kings é o 5º time mais vazado da liga. E quando a gente pega aqui para point guard, que é a sua segunda posição, o Sacramento é o 4º time mais vazado da NBA, o que é muito bom para nossa equipe hoje.
Quando a gente vai para o Betting Pros aqui para falar um pouco a respeito do Anthony Edwards, ele esteve ausente aí alguns jogos, mas ele conseguiu superar a marca de pelo menos 25 pontos aí em 3 dos últimos 5 jogos. Em 2 dos últimos 3 jogos contra o Sacramento Kings, o Anthony Edwards ele conseguiu superar a marca que buscamos para hoje, marcando 29 e 36 pontos, parando em 21 no último encontro entre as franquias. Mas ele tem média de 25,8 nessa temporada. Ele teve apenas 3 minutos aqui contra o Indiana Pacers, que foi o jogo em que ele se lesionou. Até por isso a gente tem aqui, né, essa média dele sendo prejudicada, ou seja, era para ela ser bem melhor. São 3,8 bolas de 3 convertidas de média por jogo e 7 dos últimos 9 jogadores da sua posição comparáveis por conta de características de jogo que enfrentaram os Kings. 7 desses 9 foram over nas suas pontuações. O Shea completou para 30 pontos e 31. A gente conseguiu o green com eles mesmo assim, porque a gente tinha indicado pelo menos 30 pontos, tá? A gente tem aqui diversos jogadores que completaram para mais de 24 pontos, que é o que a gente busca para hoje nesse encaixe tão interessante que ele tem contra os Kings. Mas para a jogada de pick and roll ball handler, o Sacramento Kings é o time que mais sofre pontos por jogo na NBA, e eles são também aqui um dos 5 piores aproveitamentos na hora de defender esse tipo de jogada. Então a gente deve ter um cenário bem interessante aqui para hoje mesmo, fora de casa, ele produzir muitos pontos, beleza? Ainda mais que ele vem com confiança depois de um jogo contra o Jazz, que é uma das suas vítimas preferidas. Ele deve estar sorrindo à toa, já que amanhã, mais uma vez, ele vai enfrentar uma das suas grandes vítimas do Jazz, mais uma vez. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!